Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luase e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos voltar a TOS, a série clássica, mais especificamente ao 8º episódio da segunda temporada, intitulado Eu, Mud. Gente, esse é um episódio muito bacana, tá? Eu gosto muito dele, tá? Ele é um episódio que é humor puro, é galhofa pura, tá? Ele pega aquele humor da série clássica e carrega demais nas tintas, tá? Tem gente que pode até achar esse episódio bobo demais, né? Porque a gente vê a tripulação da Enterprise ali fazendo muitas coisas bobinhas, né? Muita, vamos dizer assim, uma coisa bem engraçadinha mesmo, né? Fazendo muita bobagem, né? No caso, né? Mas eu particularmente gosto, eu acho engraçado, né? A coisa era para ser boba mesmo, entendeu? A intenção era para ser uma coisa extremamente boba mesmo, tá? Eles vão pegar, né, o personagem do R. Mudge, né, que foi usado lá na primeira temporada em As Mulheres de Mudge, né, vai trazer para cá, vai tornar ele mais engraçado, vai tornar o contexto do episódio mais engraçado, né, do que a gente viu em As Mulheres de Mudge, né. Eu, particularmente, eu gosto muito desse episódio. Para mim, ele funcionou, ele me divertiu bastante, e eu acho muita graça dele, tá? Vamos falar do plot do episódio, né? Você tinha um androide na Enterprise que estava se passando por um tripulante, ele vai conseguir tomar o controle da Enterprise e vai levar a Enterprise para um planeta. Quando a gente chega a esse planeta, a gente descobre que o Mudge está lá, né? Vai descer um grupo, né, com o Kirk, o Spock, a Uhura, o McCoy e o Chekhov, né, no caso, né? E o Mudge vai dizer, né, que eles estão lá, né, agora, né, que eles vão ficar lá para todo sempre, né? Por quê? Porque quando o Mudge estava fugindo, né, de uma perseguição das forças de segurança de um planeta aí, porque ele fez uma trambicagem lá, porque o Mudge é um trambiqueiro de marca maior, né? Ele acaba chegando a esse planeta e ele encontra mais de 200 mil androides que foram construídos por uma espécie humanoide que era da galáxia de Andrômeda, que servia essa espécie humanoide, mas essa espécie humanoide já estava extinta, e esses androides ficaram muito tempo sem ter um propósito, né, quando o Mudge apareceu, e eles passaram a servir o Mudge, né? Só que eles não deixavam o Mudge sair de lá, por quê? Porque eles queriam também estudar o Mudge, também queriam estudar essa espécie humana, né, que eles conheciam no Mudge, no caso. Então o que o Mudge vai fazer? Ele vai atrair a Enterprise para lá, né, para colocar a tripulação da Enterprise no lugar dele e ele poder partir com a Enterprise, né, com uma tripulação de androides, né? Só que na hora que ele vai tentar ir embora, os androides não deixam ele ir embora. Por quê? Porque à medida que os androides foram estudando essa tripulação da Enterprise, estudando o Mudge, eles chegaram à conclusão de que a espécie humana era imperfeita, era corruptível, coisa e tal, né? E que eles tinham que manter essa espécie sob controle, né? Fazendo de que forma isso? Servindo essa espécie humana, né? Mantendo essa espécie humana numa espécie de gaiola de ouro, né? Onde você vai fazer todos os desejos dela, mas vai manter ela privada da liberdade dela, né? Sob controle, né? E aí eles queriam fazer isso e o Mudge, né, a estratégia do Mudge acabou saindo pela culatra. Só que à medida, né, que a tripulação da Enterprise, o Kirk, o Spock lá, o McCoy, eles iam interagindo, né, com esses androides, né, eles perceberam que quando os androides eles eram confrontados com argumentações ilógicas, né, que não funcionavam dentro da lógica da programação deles, né, que eles começavam a dar um tiltzinho, né, quer dizer, eles tinham os colares, né, e esse colar tinha um número de plástico, vamos dizer assim, lá, que ficava dizendo qual era o número de série deles, né, que você tinha, de repente, 500 exemplares de um tipo de Android, coisa e tal, né, e aí esse colar começava a piscar, né, mostrando que eles estavam ali, né, vamos dizer assim, agindo de uma forma ilógica, que eles não estavam entendendo a explicação ilógica, né, que eles estavam sendo confrontados, né, no caso, né. E só tinha um androide que era o elo central de todos, que era justamente um androide, que era o Norman, que tinha, né, sequestrado a Enterprise, né. Então o negócio era você atingir o Norman, né, com argumentações ilógicas, né. E aí vai ser aquela coisa, né, a gente vai ver, né, a tripulação da Enterprise aí fazendo um monte de coisas bobas, né? Parecendo até que eles estavam na escola de teatro lá, fazendo, vamos dizer assim, um monte de encenação, né? Fazendo um monte de brincadeiras ali. Os caras devem ter se divertido pra caramba ao gravar esse tipo de coisa, né? Que eles só estavam fazendo coisas muito engraçadas e bobas e completamente sem sentido, né? Com falas também completamente sem sentido, que era o que foi muito engraçado nisso, né?
E isso foi provocando uma pane cada vez maior nos androides, né? E aí, no final do episódio, né, os androides são reprogramados, né? Eles acabam... O Kirk faz com que os androides acabem prendendo o Mudge lá de novo, né? Deixando o Mudge preso lá, né? Sendo que o Mudge... Eles vão estudar o Mudge, não vão deixar o Mudge ser solto enquanto o Mudge não entrar na linha, né? Que o Mudge só vai poder ser libertado se ele começar a se comportar direito, né? Mas o grande detalhe era o seguinte, né? O Mudge ele tinha feito uma androide no formato da esposa dele, que era uma mulher velha, rabugenta, que ficava reclamando com ele, né? Bem dentro daquela visão machista da década de 60 de que a mulher é um porre, que não sei o quê, que coisa e tal, né? Que ficou velha, que ficou feia, que ficou reclamona, esse negócio todo que a gente sabe, esse clichê que já está manjadíssimo hoje, que hoje é completamente fora de moda, né? Mas naquela época ainda era um alívio cômico, né? Então o Mudge ele criou um exemplar desse, né, para ela começar a gritar com ele, ele manda ela calar a boca, ela desligar, né? E aí o que o Kirk faz de sacanagem? Faz com que os androides montem 500, né, exemplares desse para a mulher ficar lá gritando com ele no final do episódio para todo mundo achar graça daquilo, né? Então, quer dizer, é um episódio que é engraçado pra caramba, tá? Mas ainda tem esses vícios dessa época, né? Quer dizer, é aquela coisa, né, que eu sempre falo aqui, é a década de 60, você tinha uma outra visão de mundo, você tinha uma outra forma de você enxergar as coisas, né? Uma época que o machismo ainda prevalecia bastante, né? Se hoje ainda prevalece, vocês imaginem naquela época, né? Mais de 50 anos, né? Então, o que acontece? Você vai ter situações ali, né? Por exemplo, as androides, né? Todas bonitonas, né? Em trajes mínimos, né? Programadas, né? Para funcionar como fêmeas humanas, né? E já ficava muito bem claro o que significava isso, né? Uma objetificação da mulher ali total, né? Dentro desse ponto de vista aí, né? E a coisa do Mudge, né? Ter a esposa dele, que é uma velha coroca, que só fica reclamando, só fica falando mal dele, coisa e tal, né? Quer dizer, é um negócio que é aquele machismo, né, da década de 60 que você, apesar de estar fazendo uma série onde você tenta mostrar a mulher numa posição social mais interessante, numa condição de igualdade maior do que o homem, ela ainda está muito corrompida pelos vícios, né, dessa época, né? Tá certo, né, que é uma outra época, a gente tem que entender isso, né? Mas é uma coisa que hoje desce muito mal, né? É uma coisa que cai muito mal hoje, né? Que a gente não consegue assistir isso indiferente e com uma certa aversão a esse tipo de coisa, né? Vocês podem até falar, mas era o Mudge era um mau caráter, ele era um vilão, ele era alívio cômico, né? Beleza, tudo bem. Mas o problema não é o Mudge ser um mau caráter, um alívio cômico, o machismo se encaixa bem nisso. O problema, entendeu? É o Kirk e o McCoy acharem graça, entendeu? Dele mandar a mulher dele calar a boca e a mulher desligar, entendeu? Porque eles acharam graça disso, entendeu? Então, esse é que é o problema aí no caso, né? Então, quer dizer, é um episódio bacana, um episódio engraçado, dá pra você rir muito bastante, né, por causa dessas coisas ilógicas aí, né. Tem muitos diálogos entre o Spock e o McCoy, né, que são engraçados também, né, que são dentro daquele espírito lá do McCoy, criticando a lógica, né, do Spock, o Spock criticando o comportamento ilógico do McCoy, tem bastante isso também, né, que cai como uma luva nesse episódio, né, até porque eles precisam ser ilógicos, né, num mundo de robôs lógicos, né, então é interessante você ver como é que essa coisa caiu como uma luva aí no episódio, né. Mas tem, infelizmente, né, mais uma amostra do machismo latente da época, né? Mas fazer o quê? Paciência, né? É coisa da época, né? Se você pegar também DS9, se você pegar TNG, se você pegar Voyager, né? Você também vai ver algumas coisas da época também, né? Que hoje, 20 anos depois, né? 20, 30 anos depois também, às vezes você olha e fala assim, pô, isso está datado, coisa e tal, né? Imagina 60 anos, né? 50, 60 anos, né? Então é isso, gente. Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? Esse texto vai estar lá na Batata Espacial, como sempre, tá? E não deixem de curtir, compartilhar e se inscrever no canal do Diário do Capitão, que essa ajuda de vocês sempre nos é muito bem-vinda, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.